Seu filho vai para a cama às 8 da noite, mas só consegue dormir depois das 10? Até lá pede água, quer mais uma história, levanta da cama, chama você várias vezes, diz que não está com sono. Parece que o cérebro simplesmente não desliga, não é mesmo? A maioria das famílias acredita que o problema está na hora de dormir. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que muitas vezes o problema com o sono começa muito antes da criança entrar no quarto. E compreender isso pode mudar completamente a rotina da sua família. No consultório é comum a queixa de que a criança demora quase 2 horas para dormir. E normalmente a família já tentou de tudo. Mudou o travesseiro, comprou uma luz noturna, colocou música relaxante, tentou deixar a criança acordada até mais tarde. Ou já tentou colocar para dormir mais cedo. Mas nada parece funcionar. Isso acontece porque muitas vezes estamos tentando resolver a última parte de um problema que começou muitas horas antes. O cérebro ele não decide desligar apenas quando a criança deita. Ele passa o dia inteiro se preparando para esse momento. Existe uma ideia muito comum de que dormir é simplesmente fechar os olhos. Só que dormir é um processo biológico muito complexo. Na verdade, o sono ele não começa quando a gente apaga a luz, ele começa desde de manhã. A cada exposição à luz natural, a cada momento de movimento, refeição, cochilo, cada estímulo, uso de telas. Tudo isso envia informações ao cérebro da criança sobre quando que ele deve permanecer acordado e quando deve iniciar o processo de descanso. Por isso que quando uma criança demora muito para dormir, a pergunta não tem que ser o que acontece na hora de dormir. O que tem que ser observado é o que aconteceu durante todo o dia. Imagine que o cérebro funciona como uma grande orquestra. Para que a música termine de forma harmoniosa, cada instrumento precisa tocar no momento certo. E se o instrumento entra atrasado ou adiantado, toda a apresentação da orquestra perde o ritmo. O sono da criança funciona da mesma forma. São hormônios, temperatura corporal, exposição à luz natural, o emocional da criança conta, o nível de atividade física durante o dia. Todos esses sistemas eles precisam trabalhar, mas de forma sincronizada. E quando um deles perde o ritmo, o cérebro pode encontrar dificuldade para iniciar o sono noturno. Existem diversos fatores que podem fazer uma criança demorar para pegar no sono, e um deles é uma rotina inconsistente. Quando o horário para dormir muda muito de um dia para o outro, o relógio biológico, aquele relógio interno, encontra dificuldade para se organizar. Um outro fator importante é a exposição excessiva à luz das telas, principalmente no período noturno. Essa luz ela interfere nos sinais que ajudam o cérebro a entender que está chegando a hora de dormir. Pode demorar até 2 horas para ter essa mudança de chave. Outra situação é a criança que passou o dia inteiro superestimulada. Provavelmente ela vai chegar à noite com o sistema nervoso ativado, elétrico. E há outras causas de insônia, também como dificuldades de autorregulação emocional, uma ansiedade. Ela pode estar dormindo pouco durante o dia ou até o contrário, cochilando mais do que o necessário para a sua idade, chegando descansada à noite. E tem aquelas que podem ter alterações sensoriais que tornam o ambiente do quarto desconfortável. Percebe como o mesmo comportamento, que é demorar para dormir, pode ter várias causas completamente diferentes? Eu vou compartilhar aqui 3 situações que eu vivenciei no consultório, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. A primeira era uma criança cuja família acreditava que ela tinha insônia. Só que durante a consulta a gente percebeu que ela utilizava telas poucos minutos antes de dormir e apresentava horários muito diferentes entre dia de semana e finais de semana, não deixando uma rotina de sono para essa criança. E depois que a gente organizou essa rotina, o início do sono melhorou significativamente. A criança começou a dormir no horário certinho. Outra criança demorava quase 2 horas para dormir, porque ela estava extremamente cansada ao final do dia. Pode ser estranho, só que o excesso de cansaço também dificulta o adormecer. Aquele cérebro mais desorganizado, ele tem dificuldade para desacelerar. E assim, não entra no soninho. E uma terceira criança que tinha muita sensibilidade sensorial. Pequenos ruídos, determinadas texturas do pijama, uma etiqueta e até uma luminosidade do ambiente que não era propício para o soninho estavam acordando essa criança, deixando ela em alerta. Viu como problemas que parecem ser o mesmo, insônia, têm soluções completamente diferentes? Se você acompanha o meu trabalho, provavelmente já percebeu que eu quase nunca começo perguntando qual que é o diagnóstico da criança, e sim como que essa criança aprende.
Porque diagnóstico, às vezes, eles explicam somente uma parte da história. Só que o que realmente transforma a vida de uma criança é o desenvolvimento das habilidades funcionais dela. E esse é exatamente o trabalho que eu faço no consultório. Eu não olho apenas sintomas isolados. Eu procuro entender como que o cérebro, o comportamento, a linguagem, a alimentação, processamento sensorial, o sono, a rotina se conectam para ajudar cada criança a desenvolver todo o seu potencial. Quando a gente avalia uma criança com dificuldade para dormir, a gente não observa só à noite, o que está acontecendo à noite. A gente tem que avaliar o dia inteiro. Como que ela está se alimentando, se ela faz alguma atividade física, como que ela funciona na escola, qual que é essa rotina do dia a dia. Como que ela reage às frustrações, como está o seu sensorial. Se é uma criança ansiosa, como que ela aprende, como que ela brinca, como ela se comunica com as pessoas. Isso tudo influencia o funcionamento do sistema nervoso dela, o cérebro. É por isso que muitas vezes melhorar o sono não significa só ter uma rotina noturna. Precisa organizar todo o funcionamento do cérebro ao longo do dia. Se o seu filho demora muito para pegar no sono, algumas atitudes podem ajudar. Observe. Primeiro, tenha horários consistentes para dormir e acordar, inclusive nos finais de semana. Ofereça bastante exposição à luz natural pela manhã e oportunidades para essa criança brincar e se movimentar ao longo do dia, gastar essa energia, mas sem excesso. Reduza o uso de telas pelo menos 1 a 2 horas antes de dormir. Deixe que o cérebro desligue antes disso. Crie ritual previsível para o início da noite. Tenha aquele modo de iniciar o sono todo dia do mesmo jeito. Pode ser um banho, escovar os dentes, ler uma história e diminuir gradualmente os estímulos. Até um pijaminha para dormir é uma sinalização de chegou a hora. Comece a observar os padrões dessa criança. Em que dia que ela dorme melhor? O que aconteceu diferente nesse dia que ela dormiu melhor? São informações que ajudam muito mais do que tentar encontrar uma única solução para uma insônia. O estímulo para o sono, ele não começa quando a criança deita, ele acontece durante todo o dia. Quando a gente organiza o funcionamento cerebral, a hora de dormir costuma se tornar muito mais tranquila. Se você gosta desse tipo de conteúdo em que eu explico o desenvolvimento infantil de forma prática e baseada em evidências, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu publico vídeos novos para ajudar famílias a compreenderem melhor os seus filhos. Agora eu quero saber de você. Quanto tempo seu filho costuma demorar para pegar no sono? Existe alguma situação que parece piorar essa dificuldade? Conte aqui nos comentários. A sua dúvida pode inspirar os próximos vídeos do canal e também ajudar outras famílias que vivem o mesmo desafio. E lembre-se de uma ideia que orienta todo o meu trabalho. A criança ela precisa ser compreendida como um sistema e não como uma coleção de sintomas. Porque diagnósticos explicam parte da história, mas quem transforma a vida de uma criança é o desenvolvimento das habilidades funcionais. O cérebro ele aprende quando se sente seguro. Até um próximo vídeo.